Durou uma alma puto do Zumbo ao Índico. Durou uma alma puto do Zumbo ao Índico. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Essa é a nossa primeira e maior ambição. Ganhar almas para Cristo, as livrar da prisão, mostrando-lhes a luz do entardecer. Mostrando-lhes a luz do entardecer. Luz que ilumina na escuridão, luz que abre a nossa visão, luz que nos libertou da escravidão, da tradição e da falsa religião, da denominação e da falsa adoração. Durou uma alma puto do Zumbo ao Índico. Durou uma alma puto do Zumbo ao Índico. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos cooperar em levar essa mensagem de Deus ao norte, no centro e no sul. Salvar almas é a nossa maior missão. Levar as boas novas ao redor dessa nação. Salvar almas é a nossa maior missão. Levar as boas novas ao redor dessa nação. Luz que ilumina na escuridão, luz que abre a nossa visão, luz que nos libertou da escravidão, da tradição e da falsa religião, da denominação e da falsa adoração. Durou uma alma puto do Zumbo ao Índico. Durou uma alma puto do Zumbo ao Índico. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer.
entardecer, vamos ganhar almas pra Cristo. Vamos ganhar almas pra Cristo. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas pra Cristo. Vamos ganhar almas pra Cristo. Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela vida e pela oportunidade de servir através deste canal, que tem sido uma grande bênção, alcançando pessoas que não teríamos maneira de como lhes alcançar. Vou diretamente na leitura das Escrituras que vamos usar esta noite. Vou começando nesta famosa escritura, São Marcos 11. A maioria de vocês, crentes da mensagem, sabem bem que foi precisamente essa escritura que o profeta estava meditando a respeito quando Deus lhe apareceu. Quando ele meditava a respeito daquela parte que diz que quando você disser, e ele interrogou aquilo e o Espírito Santo apareceu e disse: essa escritura está tão certa como as demais. E ali, quando foi interrogado, você está caçando o que você gostaria de apanhar. E quando ele começou a falar, finalmente os esquilos foram criados. Só estou a ler precisamente deste livro, São Marcos 11. Vou talvez ler a partir do versículo 21 e 22. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. E queria talvez ler mais uma no livro de Galatas. Galatas 2. Galatas 2, quero precisamente ler um verso ali. Galatas 2. Galatas 2, no verso 20, o apóstolo Paulo, o apóstolo para os gentios, falando aqui. Ele diz no verso 20, Galatas 2:20: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Uma pequena oração.
Ó Pai Celestial, o único Deus verdadeiro, que criou tudo e todos, tudo criado por Ti e para Ti, segundo o Seu próprio beneplácito que propusera em si. Aquele que não precisou de conselho de ninguém, porque não havia alguém para lhe aconselhar. Diante da Tua Majestade, queremos neste momento pedir que perdoe os nossos pecados, a nossa insuficiência humana, e trate-se conosco de uma maneira especial, a maneira da palavra, que coloque no prato de cada um de nós o pão cotidiano, para que no final deste pequeno vídeo possamos dizer que Deus clareou alguma coisa para mim. Te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Shalom. Aqui chamo-me Jordão Moisés Massamba. Vim dar um pequeno testemunho. Eu me lembro, tenho começado a frequentar a mensagem desde 2009, se a memória não me falha, mas só vinha e voltava para a denominação que eu estava, que era a Assembleia de Deus Africana. Então, enquanto fazia essa vem e volta, houve um tempo que o pastor acabou colocando um filme que era a Revelação do Inferno, de Rachel Muchala, da Zâmbia. Era um pequeno testemunho também. Então, aquela testemunha acabou me comovendo. Eu acabei pedindo aquele testemunho, cheguei nas assembleias, também apresentei algumas pessoas, e ali fui eu e um grupinho acabamos saindo da assembleia. Então, depois de eu ter saído, eu tinha vários tipos de medicamentos tradicionais. Estamos a falar de medicamento era de negócio, medicamento também que fazia com que o coração do homem talvez perdesse sentido. Estou a falar do caso de que, tipo, quando carregava algo assim proibido, era normal você passar no meio de policiais, mas policiais nem ter aquela intenção de querer te vasculhar ou te ameaçar. E não só tinha medicamento do tipo querer essa coisa de mulher, não importa que tipo de mulher, mesmo que custasse como, mas desde que você lhe indicasse, era o suficiente para você lhe conseguir. Então, quando eu tive aquele filme de Revelação do Inferno, acabei me entregando a Cristo, levei aquele todo o medicamento, vim aqui na igreja, acabei entregando aos diáconos e foi queimado aqui. Depois de ser queimado, já é quando começou o desafio na minha parte pessoal. Então, o que aconteceu? Depois de ter queimado aqueles medicamentos, eu comecei a seguir a mensagem firmemente, comecei a testificar. Depois de testificar também, queria para que pudesse chamar as pessoas que estavam naquela mesma situação que eu me encontrava. E dali chegou um tempo que eu me casei. Depois de me casar, houve um tempo que alguém veio cara a cara me dizer que, olha, você mesmo tendo casado, nunca e jamais terá filho. Eu aquilo levei tipo brincadeira, acabei deixando assim, mas depois de 2 dias fui explicar à irmã que é a esposa que eu tenho. A expliquei também, ela não levou a peito. Depois de um tempo, tive de novo um sonho, alguém me falando a mesma coisa. Que aquilo todo que você fazia, acha que assim você vai ter filho, esquecer esse pensamento de ter filhos. Na verdade, quando aquilo veio a segunda vez, nós acabamos desprezando de novo. Mas acabou passando o tempo, vimos que pessoas que haviam casado depois de nós já tinham filho. Outros já estavam a se alegrar, que a esposa já está de grávida, nós era antes. Então aquilo acabou
nos comovendo, acabou nos deixando preocupados. Eu sentei com a irmã para podermos ter uma solução e acabamos decidindo de ligar para o pastor para informarmos a nossa situação. Então, sempre que ligavam para o pastor nos dava a oportunidade de nós vir falar com ele. Mas o que acontecia sempre que nós saímos de casa, a caminho para cá, nós saímos sem horário. Então, quando nós vinhamos aqui ao encontro do pastor, quando nós chegávamos em casa do pastor aqui na igreja, automaticamente aquele assunto nós esquecíamos. Acabávamos de abordar outro assunto e esquecer o assunto principal é de ter filho. Primeira vez aconteceu isso que viemos, acabamos tocando outro assunto que nem tinha interesse. Depois voltamos. Enquanto estávamos a chegar em casa, veio mesmo aquela ideia que, olha, nós fomos lá para falar para o pastor para orar a nosso favor por causa de ter filho, mas não falamos isto. Nós começamos a falar, não, vamos de novo. Depois de alguns dias ligamos de novo. O pastor nos deu sempre a chance. Viemos, mas além de explicar aquele assunto, esquecemos de novo, tínhamos que falar outra coisa. Isso aconteceu 2 ou 3 vezes, se a memória não me falha. E a 4ª vez ligamos para o pastor sempre nos cedeu sempre o espaço. Então naquele dia eu acabei falando para a irmã, olha, vamos orar. Na verdade, saímos em casa depois de uma pequena oração e chegamos aqui. Então quando nós chegamos aqui na igreja, o assunto principal foi logo aquilo do tipo, pastor, nós temos esta situação. E quando nós explicamos ao homem de Deus, ele acabou falando que não, eu já sabia, só que eu queria para que vocês viessem e falarem sozinhos. E na verdade, naquele dia, o pastor orou. Falar a verdade, a oração dele não foi que oração como fazem nas assembleias de sair suor, foi uma simples oração. Mas aquela simples oração é que mudou tudo, porque naquele mesmo mês é que a irmã já teve o sinal. E na verdade, passou-se um tempo, e até chegou-se 9 meses, mas a irmã não pôde ter, até ultrapassou 11 meses. E a irmã também decidiu preparar todo o enxoval, colocou na pasta enquanto estava em Chimoio. Disse, eu estou para ir no hospital porque já estou cansada. Tem pessoas que quase eu e eles, eu que fui primeiro, mas já tem filhos, eu ainda. Então depois dela arrumar o enxoval, enquanto que estava preparado para o hospital, começou a ter dor de parto. E dali veio o nosso primeiro filho, o pequeno William, que agora já tem 3 anos. E como não bastasse também, e Deus esse mês passado, dia 14, acabou nos dando de novo uma segunda filha. Por isso com isto, para mim, na minha vida pessoal, acabei vendo que era algo para que pudesse compartilhar com os demais. Falar a verdade é que aquelas pessoas que diziam que eu não poderia ter filho, é para mostrar para eles que na verdade eles não estão acima de Deus, e Deus já me deu uns 2 filhos, e creio mais que lá à frente poderá me dar mais que esses filhos que eu tenho agora. Era somente isso. Que Deus vos abençoe. Deus lhes abençoe ricamente a minha petição. Como temos dito repetidamente, que este canal é destinado precisamente para ajudar aqueles que estão esperando a vinda do Senhor, aqueles que saíram do mundo dos incircuncisos e estão como que ansiosos esperando a aparição do Senhor, para lhes ajudar a apropriar a fé que vai se necessitar para
o arrebatamento. Como fomos já ensinados que esta fé do arrebatamento se encontra nos livros e nas cassetes. E é do nosso conhecimento, nós os crentes da mensagem, que a cura divina é precisamente o penhor da ressurreição. E, se a memória não falha, somos esperados a ter a fé de cura, talvez antes que tenhamos a fé do arrebatamento. Porque o profeta diz como que pode-se esperar o arrebatamento enquanto que ainda nem sequer temos a fé para sermos curados fisicamente. Só a fé do arrebatamento é uma fé que diríamos que está um pouco acima da fé de cura divina. Na medida em que as pessoas vão vão tendo experiências com Deus, e dizer que esta mensagem que temos recebido, esta mensagem, ela traz consigo todas as soluções dos nossos problemas. Não há nenhum problema que esta mensagem não resolve. Não há nenhuma enfermidade que esta mensagem não cura. Só esta mensagem resolve todos os nossos problemas. Esta mensagem cura todas as nossas enfermidades. Porque é o mesmo Deus que disse que eu sou o Senhor que curo todas as vossas enfermidades. Expressado isto pelo rei e profeta Davi, quando ele disse que é ele que perdoa todas as suas enfermidades, todas as suas iniquidades, melhor dizendo, e cura todas as suas enfermidades. Só esta mensagem traz consigo todas as soluções que almejamos. Não há nenhum problema que esta mensagem não pode resolver. Se ela não resolve algum dos seus problemas, não é porque ela não é capaz. Possivelmente haja falta de fé, ou talvez um pecado não confessado. Mas se tudo estiver em ordem, faz-me lembrar aqui perto, onde as pessoas já sabem que quando se trata de casos de câncora, somente na mensagem onde pode se resolver. Lembro-me daquele assunto que saiu em Pemba, onde está um dos nossos queridos pastores, que quando levantou aquela questão de desmaio nas escolas, as meninas desmaiando, levavam aquelas meninas para essas igrejas, não tinham solução.
levavam para os curandeiros, não tinha solução. E o único lugar onde tinha solução é precisamente na mensagem, até que as pessoas já sabem que este assunto somente na mensagem é onde tem solução. O sobrenatural dizer que o Deus de Branham, o Deus do irmão Branham, ainda vive e ainda continua fazendo as mesmíssimas coisas que ele fez quando o irmão Branham estava em vida. E esta mensagem não veio simplesmente pela letra. Todavia, no poder da ressurreição. Sim, como eu dizia que o Deus do irmão Branham vive entre nós. Como foi dito que estes sinais seguirão aqueles que creem. Só se os sinais não estão seguindo, é porque há falta de fé. Onde há fé, os sinais terão que seguir. Como dizia o prezado pastor Antônio, precisamente no domingo passado, quando se falava a respeito de termos que considerar os nossos caminhos. E às vezes é necessário parar e olhar para trás para poder apreciar o presente. A única maneira pela qual você pode apreciar o presente é quando você para e olha para trás. É verdade que talvez, digamos, alguém que já tem uma casa, talvez tipo 3, e pode não sentir a satisfação. Mas se essa pessoa parar um pouco e olhar para trás, onde uma vez tinha casa, talvez tipo 1, no mesmo cômodo havia um canto onde usava como cozinha, um canto onde usava como quarto, tudo ali ensardinhado num único cômodo. Se essa pessoa, quando estiver no tipo 3, parar e olhar para trás, independentemente dos problemas que ele estará a encarar, independentemente se ainda não conseguiu terminar com a sua construção, mas olhando para trás onde ele foi tirado, terá graça suficiente para apreciar o presente. Na maioria das vezes, as pessoas que não dão valor ao presente, o momento atual em que elas se encontram, é porque não olharam para trás. E tem me ajudado bastante quando paro para olhar atrás e ver onde esta mensagem tem nos já tirado, porque a verdade é de que a maioria de nós, se não tivesse sido pela mensagem, já teríamos morrido muito tempo. É aqui onde temos mesmo que olhar onde essa mensagem nos tirou. Alguns já bebiam, fumavam, prostituíam, roubavam,
mexia-se cada tipo de lama de pecado, bem metido como um porco relaxado num lugar tão sujo, mas bem relaxado, tranquilo, pensando que estava sossegado, bebendo, fumando, prostituindo, roubando, corrompendo e ser corrompido. E a pessoa pensava que aquela era o que se diz vida. Todavia a mensagem veio e nos tirou daquela condição e nos lavou e nos purificou e nos vestiu de branco e nos colocou na mesa. Estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo, comendo o mesmo pão que os anjos comem, espiritualmente falando. Porque os céus consistem da palavra. E enquanto você está nessas condições, não esqueça onde você foi tirado. Assim, principalmente quando esses ministros saem, quando Deus ordena alguém para ir numa zona e a pessoa vai e apanha almas e pela graça resgata aquela alma, tira aquelas almas da lama e as lava pelas águas de separação e as coloca na mesa. Essas almas têm que passar a olhar atrás onde foram tiradas, para que não façam erro de esquecer. Porque é naquele momento quando a gente esquecemos que acabamos nos desnortear. Falávamos a respeito do crítico e dizíamos que quem critica será criticado. O crítico está sendo criticado de tal modo, porque o Senhor disse que quem mata pela espada morre também pela espada. Só temos que passar a olhar para trás. Imagine um testemunho deste que acabamos de ouvir, desse irmão, que não havia nenhuma esperança para eles terem filhos. Todavia, a mão forte de Deus, se é que o diabo havia amarrado algum nó, e Deus entrou em cena, desmanchou aquele nó e abençoou aquela família. E amanhã levanta o seu calcanhar contra o ministério. Faz-me lembrar daqueles que se levantaram contra Moisés quando já estavam no deserto. E disseram, não é só Moisés que é santo, nós também, toda a congregação é santa, Deus também, e muitas outras coisas que foram faladas. Mas acabaram esquecendo que quando estavam no Egito, mexendo barro para fazer tijolos, escravos dos egípcios, escravos do pecado, Deus enviou a Moisés e os tirou da escravatura. Só isso deveria ter sido o suficiente para reverenciar e respeitar a Moisés. Mas quando saíram e já estavam no deserto, acabaram esquecendo onde estavam. Nunca esqueça, às vezes em quando, olhar para trás onde Deus te tirou. Há famílias que talvez já estariam divorciadas. Há pessoas que já estariam mortas.
a almas que talvez já estariam no inferno, mas a graça não merecida, sempre Deus usa a pessoa. Deus usou alguém para lhe tirar dessa condição. Nunca esqueça. Na medida em que vai reverenciar isso, você está a reverenciar a Deus. E é isso que eu dizia. O Deus de Branham ainda vive hoje. E os sinais que ele prometeu ainda seguem os crentes. Gostaria esta noite de falar sobre a fé de Deus, visto que já terminamos com a medida da fé. Eu quero acreditar que vai ser uma bênção nas escrituras que nós acabamos de ler. E Jesus respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Já estou em Galatas. O apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa é a diferença entre a sua fé e a fé de Deus. Nesta mensagem, faith is the substance. A fé é a substância. No livro de Tiago 2:1, a Bíblia diz: meus irmãos, não tenhai a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, é acepção de pessoas. Na mensagem, a era de Pérgamo, no parágrafo 5, o nome de Jesus e a fé de Jesus produziram um milagre. Pedro não alegou que era sua própria fé humana, assim como não alegou que fosse seu próprio nome. Ele disse que o nome de Jesus, usado na fé que vem de Jesus, realizou aquela grande obra. Essa fé é o que o Senhor estava falando em Apocalipse 2:3, quando dizia que guardou a minha fé. Era a fé dele, não era a fé nele. Porque é aqui onde precisamos de distinguirmos essas duas palavras. Guardaram a fé de Jesus. Não era a fé em Jesus. Era a fé dele, não era a fé nele. Mas era a própria fé dele que ele havia dado aos crentes. Bendito seja o nome do Senhor. A fé, vejamos, mas era a própria fé dele, a fé de Jesus, que ele havia dado aos crentes. O próprio Deus dando a fé ao crente, para que o crente tenha graça de querer nele.
Na maioria das vezes, o irmão Branham dizia que eu não posso lhes fazer querer, mas é Ele que pode lhes fazer querer. É exatamente o que acontecia precisamente naqueles encontros, quando o anjo do Senhor descia, ia ao redor e dava a fé às pessoas para quererem no que o estava atrás do púlpito, para quererem no dom, para quererem no profeta. E ali se conectava. Estamos a dizer que Deus deu a fé na alma de alguém e aquela pessoa começava a querer. No instante, o irmão Branham tinha a capacidade espiritual de saber de onde vinha a fé. A fé propriamente dita. Nem se a fé estivesse a sua atrás, ele sabia que esta fé está a minha atrás, parava, procurava a proveniência daquela fé e ele identificava e pronunciava a cura daquela pessoa. Não era, parecia que a fé era da pessoa. Quando Jesus disse, a sua fé te curou. Mas a verdade é de que Deus dava fé e Deus exigia a mesma fé para que fosse aplicada para querer nele. Aquele belo exemplo que estávamos a dar aqui na quarta-feira, que Deus nos concede a fé e depois Deus requer aquela fé para que possamos aplicá-la para querer nele. E quando a gente crê nele, parece que simplesmente a nossa fé, todavia não sendo a nossa fé, está me fazer neste momento pensar nesta questão, se eu pudesse apanhar alguma coisa que nos abalou aqui na quarta-feira, se eu puder apanhar. Este assunto aqui de um irmão nosso, que a maioria de vocês provavelmente podem lhe conhecer. Este irmão, chamado irmão John Bell, tinha um amigo dele que sempre lhe testificava. E aquele amigo não quereu até morrer. E ele diz aqui, Shalom, amado pastor. Shalom, amado pastor Shauk. Aqui é o irmão John Bell. Me desculpa pelas horas. Mas, pastor, o inferno de facto existe. E eu tinha um amigo meu, achegado a ele. Era meu vizinho. Só ele morreu no ano passado, mês de dezembro. Hoje ele me apareceu, veio até a mim para conversar comigo. Quando ele chegou, me reparou muito triste. Ele e com um amor profundo para comigo. Depois ele me perguntou, você aqui em casa costuma ficar até que horas antes de dormir? Ele disse, isso era para ele não voltar onde ele estava.
Ele não queria voltar para o lugar que ele veio. Este amigo que faleceu em dezembro. E eu disse, eu durmo às 22 e tal. Ele às vezes 23, até 1 ou 2, ele queria ficar comigo o dia de hoje. Só quando eu disse para ele que fico até máximo 2 horas, ele percebeu que já estava na hora dele voltar. Ele estava triste, muito triste. Ele disse assim para mim: eu não consigo como entender porque eu não aceitei a Deus. Ele disse: eu tinha tudo para dar certo. Você sempre me falava, aconselhava, me dizia para mudar de vida. Você até vinha lá em casa, me falava, até ficava nervoso. Ele disse: mas agora eu não entendo o porquê eu não aceitei mudar, porque não aceitei as suas palavras. Ele, quando dizia isso, ficava triste, muito triste, e me preparava e falava, John, eu não consigo entender porque eu não aceitei a palavra de Deus. Porque eu lhe disse, assim eu te falava, eu te dizia e fiz de tudo. Fiz o que era necessário para te convencer. Porque na maioria das vezes, quando a gente ainda estamos deste lado do rio, antes de atravessarmos o rio da morte, as coisas não estão assim, digamos, claras, um pouco confusas. E às vezes achamos que as coisas não são como são ditas. Mas a verdade, amados irmãos, este Senhor disse que eu tinha tudo para dar certo. Eu poderia ter mudado porque falaste comigo, mas eu negligenciei o que estava sendo dito. E mexeu-se comigo aqui na quarta-feira, mexeu-se com a igreja inteira. Porque às vezes essas coisas que a gente estamos ouvindo, a verdade é que nós que achamos graça diante dos olhos de Deus, é verdade que podemos não ser bem compreendidos com aquele e aquele mais, mas isso é normal, faz parte, sempre foi assim. Todavia nós temos tudo para dar certo. Os jovens têm tudo para dar certo. Os casados têm tudo para dar certo. Os pastores têm tudo para dar certo. Se a gente negligenciarmos esta grande salvação, depois desta vida essas coisas virão a nós e vão nos condenar. Por isso, amado irmão, amada irmã, não negligencie o que você tem ouvido. Toma essas coisas, considera, coloca na balança e aceite a sua salvação, se apronte. Não fique atrapalhado, não fique desnorteado. Não permita que o diabo lhe atrapalhe. Neutralize a sua fé, mas tenha graça suficiente de levantar e viver acima das coisas do mundo. Falava com alguns irmãos nas entrevistas, e o irmão dizia: pastor, eu acabei caindo. Masturbação de novo. Eu disse: irmão, é uma questão de tomar uma decisão. Porque se você decidir que a partir de hoje
tenho que deixar essa loucura, tenho que deixar essa brincadeira de mau gosto, porque algum desses dias essas coisas vão lhe seguir e vão lhe atormentar por toda a eternidade. Você tomou uma decisão, irmão. Abraça esta palavra com tudo quando há em você, porque esta palavra lhe fará bem e levará a um descanso interno, e você poderá ver que afinal de contas já valeu a pena. E talvez não teve graça este jovem de ser dado a fé para crer na mensagem que estava sendo pregada para ela. Mas você, querido irmão, talvez não tenha sido assim, digamos, persuadido da maneira como este jovem foi persuadido. Talvez a graça não merecida lhe deu a fé para você crer nesta mensagem. Você devia viver toda a sua vida grato mesmo por ter sido dado graça para ver. Sabe, quando eu ouvi esta mensagem, eu pensei que todo mundo podia ver e todo mundo podia querer. Quando comecei a testificar, fui tão espantado quando vi que afinal havia pessoas que podiam negar esta mensagem, porque para mim estava tão patente que as Escrituras prometeram que viria Elias antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Antes que o mundo fosse queimado, viria um profeta, da mesmíssima maneira que veio um profeta antes do dilúvio. Para mim estava tão patente, para mim estava tão claro, e eu achei que todo mundo podia crer nisso. Mas na medida em que ia se deparando com as pessoas tentando testificar, descobrir que afinal de contas, sem que Deus te dá a fé para crer na mensagem, nunca quererá nela. Meu Deus, vou continuar citando a era de Pérgamo. A fé humana não foi suficiente naquela época e não é suficiente agora. É necessário que a própria fé do Filho de Deus entre no coração do homem, para que ele possa receber o Senhor da glória no templo não feito por mãos. Ali está você. É necessário que a própria fé do Filho de Deus, não a própria fé no Filho de Deus, mas a fé do Filho de Deus. Eu dava um bonito exemplo para os irmãos aqui. Quando você dizíamos que Deus não lhe pede nada que Ele não tenha lhe dado. O nosso Deus não é aquele em que você pode, digamos, ouvi uma vez alguém que acabou se arrependendo, que estava nessas igrejas assim, que fomentam a questão dos dinheiros, e que podia prometer que vende o seu carro, Deus vai te dar 2 carros. E assim sucessivamente, e essa pessoa vendeu o seu carro, não apanhou nada, vendeu mais um outro carro, não apanhou nada. O nosso Deus não pede nada que Ele não tenha te dado. Só quando Deus pede que você creia nele, é porque Ele tem a certeza de que já lhe deu a fé. Se eu dava o exemplo de como alguém que talvez está dizimando, podia ler aqui como o irmão Branham coloca isso. Alguém veio e disse: irmão Branham, pode-se usar o dinheiro de dízimo para
para a construção. E o irmão Branham tentou mostrar que, para começar, o dinheiro de dízimo não é da pessoa que dizima. Todavia, é dinheiro de Deus que Deus colocou no dízimo, no dinheiro dele. E ele tentou mostrar que é aqui onde dizíamos que Deus só pede o que ele lhe deu. Deus lhe dá e ele pede. A 10ª parte que você dá ao Senhor é algo que o Senhor já deu você e já está a lhe pedir para que dê de volta, porque nunca se pede para se dizimar onde não há nada, não é? Só Deus dá. Um velho amigo, pastor, que já partiu, deu um bonito exemplo, precisamente aqui. Ele trouxe bolachas. Alguém vai comprar bolachas que tem, digamos, 30 peças de bolachas. E talvez vamos dizer que o pai, vindo do serviço, passa a comprar bolachas para vir dar ao seu filho, que tem 30 peças. E chega, entrega ao seu filho e diz: está aqui, meu filho, essas bolachas, mas estou a pedir simplesmente 3. São 30. E a criança abre, descobre que são 30 e o pai está a pedir simplesmente 3. O pai está precisamente a pedir o que ele deu ao seu pai. O nosso Pai Celestial não é um mendigo. Todavia, ele nos pede o que nos dá em primeiro lugar. Só a fé que a gente usamos para querer na palavra de Deus é a fé dele, é a fé que ele nos proporcionou. Bendito seja o nome do Senhor. Como é bom ver essas coisas. Falava com um certo irmão e dizia: se é que Deus pode nos revelar essas coisas, não nos daria também chave para abrir, destrancar as portas que talvez, se é que Deus nos ajudou e nos deu chave para irmos ao redor deste Moçambique grande e chamar a noiva eleita, não nos dará também a chave para destrancar os recursos para acompanhar este trabalho? Certamente o Senhor nos dará, sem falta. É necessário que a própria fé do Filho de Deus entre no coração do homem para que ele possa receber o Senhor e da glória no tempo não feito por mãos. Está a ver o que é isso? Para você aceitar Cristo como seu Salvador, é necessário que a própria fé do Filho de Deus entre no seu coração em primeiro lugar. Meu Deus, na era de novo de Pérgamos, ele diz: essa era uma fé viva. Vivo pela fé do Filho de Deus. Paulo não disse que vivia pela fé no Filho de Deus. Era a fé do Filho de Deus que havia dado vida e o mantinha vivendo em vitória cristã. Só para você manter-se vivendo na vitória cristã, não é a sua fé pode desfalecer. Todavia, a fé proveniente de Deus nunca desfalece. Não é de se admirar, queridos irmãos, que acharam graça diante dos olhos de Deus. Que Deus lhes abençoe ricamente. Oh, meu Deus, isso me leva a outros níveis espirituais. Sabe, achamos graça diante dos olhos de Deus. Faz-me lembrar
Uma certa vez os irmãos estavam congregados, ouvindo a palavra sendo pregada. Num instante, Deus tomou conta da boca de um irmão, o irmão se levantou. Deus, falando ao seu povo, tentar lhes mostrar que, ei, vocês não se condenem, não se rebaixem. Deus tem-lhes escolhido e tem-lhes perdoado os vossos pecados. Acharam graça. Oh, se fosse por mérito, realmente eu não estaria aqui. Mas a verdade é que Deus não olhou na minha tolice, não olhou nas minhas fraquezas. Todavia, olhou, viu-me através do sangue do Filho dele, olhando para mim, um pecador vermelho como escarlate. Deus viu um justo. E temos que lutar para ver a nós mesmos da maneira como Deus costuma nos ver. É ali onde nós precisamos graça. Se a igreja algum dia chegar a este ponto em que a gente vê a nós mesmos da maneira como as Escrituras dizem que somos, porque é bem possível que alguém construa uma imagem psicológica da sua pessoa. Bem mesmo. Não se lembra do filho pródigo? Ele construiu uma imagem do jornaleiro, do pai. Ele disse que voltarei, direi ao pai que me trate como um dos trabalhadores por causa dos pecados que eu cometi. Mas havia maneira de tirar o sangue do pai que jazia nele. Não havia, e o pai não mudou a sua atitude. Lembra-se, Deus nunca mudará a sua maneira de ver você. Se você achou graça, os que Dante conheceu, a este chamou. Os que chamou, justificou. Os que justificou, glorificou. Bendito seja o seu nome. Oh, como eu amo. Ele tem sido tudo e tudo para mim. Ele tem sido a minha vida, a minha esperança interna, o meu médico, o meu especialista, o meu provedor, aquele que peleja as minhas batalhas. Só Deus dá-nos e depois pede para que a gente apliquemos para querer nas Escrituras o que Ele mesmo nos deu. Faz-me lembrar do patriarca Abraão. Você poderia parar e imaginar que aquele veio dos seus 100 anos, poderia ainda querer com uma veia de 90 anos, podia nascer. Certamente não havia maneira pela qual alguém acreditar que isso seria possível. Todavia, a fé que Deus havia colocado no coração de Abraão, aquela fé tinha uma conexão direita com Deus e sabia de antemão o que Deus faria e podia de antemão ver Isaac antes de ser nascido
E ele podia querer no impossível, porque era a fé de Deus que conhece o futuro. E ali Abraão creu, independentemente de tudo que testificava que Sara não podia nascer. Nós sabemos que uma mulher basta atingir o costume, parar do costume, já não há esperança para ela nascer. Todavia, a fé que Deus havia colocado em Abraão não era a simples fé humana de Abraão. Todavia, era a fé de Deus que colocou em Abraão e Abraão creu. Eu estava expressando como que Josué podia parar, porque ele necessitava de mais tempo para terminar com seu trabalho. E ele parou e disse: solo detenha-te. Quem poderia ter imaginado? Quem poderia ter pensado? Era só simplesmente deixar tudo de lado, dizer que não conseguimos fazer, vamos terminar amanhã. Mas Deus colocou no coração de Josué a fé dele, e ele parou e pareceu como se fosse a fé de Josué. Todavia, era a fé de Deus que havia sido colocada no coração de Josué, e Josué expressou aquela fé. Estamos a caminhar, amados irmãos, estas são profundezas disto aqui. Que Deus possa nos ajudar. Já tenho 1 hora de tempo aí, irmão? É a fé de Deus que operou Josué. É a fé de Deus que operou no irmão Branham quando ele parou e disse: haja esquilo. E ao abrir e fechar de olho, o esquilo estava aí, vivo, olhando. E ele mirou e atirou naquele esquilo. Não era a fé humana, não era a fé dele, era a fé de Deus nele. Essa fé que nunca falhará. No dia propício, no momento certo que Deus vai nos precisar para sermos arrebatados, temos a graça e a esperança de que Deus nos dará a fé que vamos precisar para sermos arrebatados. Ele não vai exigir algo que a mão humana não pode tocar. Todavia, ele vai colocar o que ele necessita para que a gente expressemos aquilo que ele colocou em nossos corações. Oh, como eu o amo. Graças a Deus. Vivo pela fé do Filho de Deus. Paulo não disse que vivia pela fé no Filho de Deus. Era a fé do Filho de Deus que havia dado a vida e o mantinha vivendo em vitória cristã. Oh, meu Deus, a Ele seja dado toda glória, porque tudo é Ele quem faz. É a fé dele que nos mantém em vida. Graças a Deus. Nessa mensagem, possuindo as portas do inimigo, ele diz: identifiquei-me com ele. Sabíamos que ele prometeu se identificar conosco. Isso traz fé genuína, não a sua própria fé, mas a fé dele, algo que você não controla. Ele é que faz isso. A fé de Deus, quando está na alma humana, não é você que a controla, mas é a fé de Deus controlando o crente.
E às vezes a gente falamos coisas, sim, talvez tentar expressar aqui. Na maioria das vezes as pessoas aparecem e dizem, pastor, disse assim, assim, assim. E aconteceu exatamente daquela maneira que o pastor falou. E às vezes você começa a pensar, será? Quando é que eu teria dito isso? E às vezes você nem consegue saber, ir até lá e saber quando é que você disse isso. Todavia, é a fé de Deus em você que é controlada por Ele. Está vendo, amado irmão? Nesta mensagem, a porta para o coração. Vamos falar de fé por um momento. Agora, Jesus, eu deixo o Senhor entrar, mas tenho minha própria fé. E ele diz, bem, ela não pode fazer muito por você. Se você tem sua própria fé, e eu não quero nenhuma fé, e eu quero a fé dele. O irmão Branham está tentando nos mostrar que ele não precisava da fé dele, mas queria a fé de Deus nele. Minha fé não presta. O irmão Branham dizendo isso, minha fé não presta, porque a sua fé pode ir. Meu Deus, como às vezes em quando você tenta bombear, tenta querer ir para ser curado, e às vezes no meio da estrada toda coisa desmorona, cai. Você tem que começar de novo, tentar pegar este pedaço, ver se pode reconstruir de novo. Mas quando é a fé dele mantém-se intacta, inabalável. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus possa nos dar a sua própria fé imutável, inabalável. E ele diz, minha fé não presta. A fé de Deus é o que precisamos. A fé de Deus é o que precisamos. Irmão, você precisa da fé de Deus para continuar caminhando no meio da estrada. Pastor, você precisa da fé de Deus para continuar a caminhar. Igreja precisa da fé de Deus para continuar a viver uma vida vitoriosa. É a única coisa que vai nos manter. A fé de Deus, ela vai borbulhar em nós até aquele dia que seremos tirados da terra. Será como a sarça ardente que não se consumia. Você tem alguma coisa? Faz-me lembrar naquela nascente que o irmão Branham foi conversando com ela. Bebia naquela nascente águas cristalinas, frescas. E um desses dias ele chegou, sentou, começou a falar com esta fonte. E disse, você, fonte, está sempre feliz. Será que você está feliz porque eu tenho passado por aqui e beber de você? Ou porque os coelhos vêm aqui e bebem de você, por isso está tão feliz? E ele disse, se ela pudesse falar, teria me dito que não se trata desta questão. Todavia há algo em mim que me faz borbulhar. Se você tem algo, a fé de Deus em você é algo que vai te ajudar para querer no impossível. É algo que vai te dar a revelação de que o Deus a quem você serve
está acima de tudo, acima de todos. Ele que tem a última palavra. O médico pode dizer que você vai morrer, mas se ele vir e dizer que você não vai morrer, a última palavra dele é que tem poder. Porque ele disse que eis que me é dado poder na terra, assim como no céu. Ele é o Todo-Poderoso, não há nenhum poder que está acima dele. Que coisa maravilhosa! A fé dele em você vai lhe revelar as suas internas capacidades. Vai lhe revelar, vamos dizer, vai lhe revelar os seus atributos. A fé de Deus no crente vai lhe revelar que ele tem um atributo de um curador. E você vai crer naquilo. Ele tem um atributo de Jeová Jireh, aquele que prove as nossas necessidades. E você terá graça para crer naquilo. E na maioria das vezes a gente, além de colocar os burros à frente da carroça, temos colocado a carroça em frente dos burros. E a jornada se torna tão complicada. E a mensagem acaba a ser como se fosse uma pesada carga para se levar. Mas se for a fé dele em você, vai querer em toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque trata-se da fé dele em você. Meu Deus. Sim. Agora, Jesus, eu deixo o Senhor entrar, mas tenho minha própria fé. Bem, ele não pode fazer nada assim. É aqui onde dizíamos, a minha fé não presta. A fé de Deus é o que precisamos. A fé de Deus é nós. Precisamos a fé de Deus em nós. Minha fé não presta. Sua fé não presta. Minha fé não presta. Sua fé não presta. É preciso que Cristo venha e fique naquela porta da fé e seja Senhor sobre sua fé. Bendito seja o nome do Senhor. É ali onde jaz o segredo da diferença entre as pessoas. Há quem ainda tenta viver o cristianismo bombeando a sua própria fé. E há quem a fé de Deus desceu no coração dele. Já não é ele que vive, mas ele vive pela fé do Filho de Deus. Não pela fé no Filho de Deus, mas pela fé do Filho de Deus. E ele diz, e temos fé em nosso coração, a fé de Deus em nosso coração. E podemos vê-la claramente. Ela se torna uma fé e então a falamos. E ela vê a existência. A mesma coisa, porque a mente de Cristo está no homem. Está vendo? Temos fé em nosso coração. A fé de Deus em nosso coração. E podemos vê-la claramente antes que aconteça. Porque fé, ainda vamos mostrar a fé, que a fé é uma revelação. Algo que é revelado para você. Se alguém pode testificar alguma coisa antes de acontecer, e agradecer a Deus e dizendo que glória a Deus por ter me curado, antes de ser curado. Por quê? Porque algo já foi revelado de antemão.
Só a fé é uma revelação. Algo que você é dado antes que a coisa se manifeste. E quando uma revelação é dada, você começa a testificar a revelação da sua fé. E você começa a falar de algo que ainda não se manifestou, todavia já tem sido revelado ao seu coração. E você sabe, para você está como que consumado, sabe que isto aqui há de acontecer. Como o patriarca Abraão, para ele era uma revelação, ele sabia que ele teria filho. Pessoas podiam lhe interrogar e não ter talvez explicações salutares. Todavia, ele sabia que isto aqui vai acontecer, havia sido revelado para ele. E ele podia falar dizendo que eu terei filho. Meu Deus, o nosso Deus, aquele Deus que Abraão podia falar dele, das suas promessas antes que fossem cumpridas. Não estamos a falar aqui de aventuras. Estamos a falar precisamente de algo revelado, genuíno. Que algo genuinamente já está como que patente em sua frente. Você sabe que isto aqui vai acontecer. E Deus tem revelado para você. E você entra em ação com algo que você sabe que isto aqui vai terminar desta maneira. Ou você sabe exatamente onde as coisas vão desaguar. Já tem sido revelado como que isto aqui vai terminar. Da mesmíssima maneira como foi revelado ao irmão Branham. E ele sabia que haveria uma noiva que viria de todas as nações. E quando um ministro propriamente revelado e enviado por Deus, e ele sabe que está encarando um mundo difícil, todavia está revelado nele de que haverá uma noiva que sairá de todas as nações. E ele sabe disso. Para ele está como que patente, independentemente de quem levanta, quem nega, quem faz o quê. Para ele está como que terminado todo o negócio, porque ele sabe que desde que eu labuto, desde que eu falo a palavra, haverá uma noiva, porque foi revelado para ele. Meu Deus. Está vendo? Ela se torna uma fé. E então a falamos. E ela vem à existência. A mesma coisa, porque a mente de Cristo está no homem. Nesta mensagem, onde eu penso que os pentecostais falharam. Quando você recebe o Espírito Santo, tudo o que você precisa, entra aqui e a glória já está em você. Não é fé o que você precisa. Você já tem fé. Se tem o Espírito Santo, pois ele é a sua fé. O Espírito Santo é a sua própria fé. Na maioria das vezes é muito difícil para que alguém creia no impossível, a não ser que tenha recebido o batismo do Espírito Santo. É aqui onde dizíamos que é o que precisamos. É o que devemos procurar com tudo quando está em nós. É o que devemos procurar como que entre a vida e a morte. Quando uma pessoa chega a um ponto em que ela está tão faminta do Espírito Santo, chega-se um momento em que compreende que eu sem o Espírito Santo não sou nada. Sou simplesmente como um animal racional. E a pessoa entende que sem o Espírito Santo,
todo o meu sacrifício é em vão. Se faço o que, independentemente se prego, independentemente se pago dízimo, se faço isto e aquilo, mas se eu não tiver o Espírito Santo, eu não sou nada. E a pessoa chega a um ponto de compreender o valor do Espírito Santo. Tudo perde valor. Como dizia os irmãos, que uma vez tínhamos encontro de batismo do Espírito Santo e ali o Espírito descia, enchia os demais e naquela noite não vi nada. Fomos para casa, tínhamos que tornar a voltar no dia seguinte. Os demais chegaram, comeram, mas eu comecei a pensar, ó Deus, o que vai me valer comer e continuar a viver sem o batismo do Espírito Santo? O meu apetite ali desapareceu, não pude comer. Tinha que esperar para que alguma coisa aconteça no meu coração. Amados irmãos, há níveis. Há momentos que você tem que caminhar sozinho, como o profeta nos diz. Podemos pregar, sim. Podemos vir aos cultos, sim. Mas há um momento, há um troço em que somente você e Cristo, os dois, têm que caminhar. O momento em que você vê no culto é mexido, é mostrado a importância do Espírito Santo. E você entende que o Espírito Santo é a sua própria fé. E sem Ele, você será parte das virgens que não serão arrebatadas. Sem o Espírito Santo, você será como aquele que foi tirado da festa nupcial. E você compreende que o Espírito Santo é o seu advogado, é o seu selo, é tudo que você necessita. Tudo perde valor. E você começa a ansiar, ansiosamente, pedindo a Deus para que faça alguma coisa. Como aquele irmão que foi no mato, amarrou seu cavalo e ajoelhou-se e disse: Senhor, se não me dar o Espírito Santo, na sua vinda vai apanhar os meus ossos aqui, os ossos do meu cavalo amarrado ali. Oh, quando se chega a essas profundezas de sinceridade, Deus tem que fazer alguma coisa. Essa parte que trouxe a diferença entre Jacó e Esaú. Sim, ele deu valor ao Espírito Santo. E o crente predestinado, ele dá valor ao batismo do Espírito Santo. Porque ele sabe que a vida de Deus, Deus nos deu a vida, essa vida está em seu Filho Jesus. Quem tem Jesus tem a vida, quem não tem, não tem a vida. E como que a gente adquirimos Jesus? É através da recepção do Espírito Santo em nós, que nos transforma para sermos novas criações em Cristo. E o Espírito Santo desce em você, é a sua fé. Eu poderia ter continuado, mas, amado irmão, quando uma alma chega a essas profundezas em que tudo perde valor, o mundo perde valor, e você, de uma ou de outra maneira, recebe a revelação de quão importante é receber o Espírito Santo. Sem ele, redondamente você será recusado. Será talvez como um código que você nem poderá entrar nos portões internos. E você coloca tudo isso na balança e enche a sua cabeça, enche o seu corpo. Comida perde valor.
É aqui onde nós dizíamos que você pode jejuar em qualquer momento, desde que você está decidido no seu coração. Você sabe o que você está desejando. A sua alma está agonizando, está angustiada, está simplesmente esperando que seja aquela sede possa ser satisfeita somente pelo Espírito Santo. Tenho que terminar. Ó Pai Santo, estamos vendo este pensamento que mexe-se com os nossos corações. Cientes, ó Pai, de que o Espírito Santo é a fé de Deus em nós, que nos capacita para querermos no impossível. E a fé de Deus é a fé que necessitamos para querer em todas as promessas. Senhor, dê a cada um de nós essa fé. A nossa fé não presta, como acabamos de ouvir o profeta falando aqui, porque estaríamos a tentar bombear algo que não existe em nós. Mas quando a fé habitar em nós, seremos como aquela fonte que o irmão Branham falou com ela, borbulhando em nós. Poderemos viver a vida cristã. Poderemos querer como Abraão, que creu por 25 anos sem se abanar. Podemos querer como Noé, que esperou por 120 anos sem se abanar. Na medida em que o arrebatamento vai demorando, muitos estão voltando atrás, mas aqueles que têm o Espírito Santo dentro deles, nada poderá lhes abalar, porque o Espírito Santo, o mesmo que virá para nos levar, é o mesmo que está em nós. Não há como duvidar. Ajuda, Senhor, o teu povo em todo lado que nos ouve. Dê a cada um, Senhor, a porção da sua fé para que creia em Ti, como acabamos de ouvir, ó Pai, que Deus nos dá e depois exige para dar de volta. Que possamos dar a nossa fé a Ti, o único, o consumidor da nossa fé. Senhor, abençoa o Teu povo em todo lado. Tu que conheces as guerras de cada um, aqueles que estão padecendo necessidades, permita que o Espírito Santo possa lhes revelar que em Ti há solução para todos os nossos problemas. Possa lhes revelar que Tu és ainda Jeová Jireh, que alimentou os filhos de Israel, fazendo com que maná pudesse cair do céu. Permita que alguma coisa extraordinária possa acontecer e lhes abençoe. Obrigado por tudo, ó Pai. Entrego este momento nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Já chegamos ao fim do nosso vídeo. Que a graça do Senhor possa estar com cada um e lhes dê a fé de Deus para querer no impossível. Não importa se a vida aqui terminar,
Jesus nunca vai passar. Como eu almejo um dia me mudar, ir pra uma cidade onde irei na paz, o lugar que Jesus foi lá preparar um lar. Como eu almejo um dia me mudar, ir pra uma cidade onde irei na paz, o lugar que Jesus foi lá preparar um lar. Posso não ver, mas consigo sentir que há uma terra esperando por mim, uma cidade gloriosa que irei possuir. Muita alegria meu coração vai infundir, aqui eu choro, lá vou sorrir, por ver meu Jesus sorrindo pra mim. Posso não ver, mas consigo sentir que há uma terra esperando por mim, uma cidade gloriosa que irei possuir. Muita alegria meu coração vai infundir, aqui eu choro, lá vou sorrir, por ver meu Jesus sorrindo pra mim. Não importa se a vida aqui terminar, pois tudo passa, Jesus nunca vai passar. Como eu almejo um dia me mudar, ir pra uma cidade onde irei na paz, o lugar que Jesus foi lá preparar um lar. Como eu almejo um dia me mudar, ir pra uma cidade onde irei na paz, o lugar que Jesus foi lá preparar um lar. Posso não ver, mas consigo sentir que há uma terra esperando por mim, uma cidade gloriosa que irei possuir. Muita alegria meu coração vai infundir, aqui eu choro, lá vou sorrir, por ver meu Jesus sorrindo pra mim. Posso não ver, mas consigo sentir que há uma terra esperando por mim, uma cidade gloriosa que irei possuir. Muita alegria meu coração vai infundir, aqui eu choro, lá vou sorrir, por ver meu Jesus sorrindo pra mim.